Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jean, faço parte do Grupo Espírita Lar da Caridade, aqui de Porto Alegre. Sejam todos bem-vindos à nossa palestra, à nossa conversa, e que possamos juntos aprender cada vez mais. Antes de iniciar o assunto, gostaria de convidar a cada um de vocês, primeiramente, a se desligarem de todos os seus pensamentos neste momento, respirando profundamente, soltando o ar, sentindo seus corações vibrarem, mentalizando os seus familiares, pedindo que a paz, que a harmonia, que a tranquilidade estejam junto de nós, dos nossos familiares, dos nossos amigos, que as bênçãos sejam derramadas, que tenhamos cada vez mais fé e esperança no dia de amanhã, reconstruindo novos caminhos, encontrando novas possibilidades, com a resignação, com a certeza absoluta que Jesus, governador deste orbe, encontra-se conosco, assim como os espíritos superiores, e que juntos possamos dar continuidade em nossas existências com a fé e com a esperança. Que os benfeitores estejam conosco neste momento. Que assim seja, amado Pai, que assim seja, amado Mestre Jesus. Dentro de todos os processos dos quais nós estamos vivenciando, um deles, do qual todos nós sabemos quando nós aportamos no corpo físico, é que em algum momento da nossa existência deixaremos de existir o nosso corpo físico, ou seja, a desencarnação. Todos nós passaremos por ela, sem sombra de dúvida alguma. A morte do corpo físico é um fenômeno natural, do qual todos nós passaremos. E dentro desse processo da desencarnação, o que ocorre conosco? À medida que o nosso corpo físico vai se enfraquecendo, os nossos órgãos vitais, os laços perispirituais vão se desligando de cada molécula do nosso corpo físico. Os laços, eles se desfazem. Essa separação do corpo espiritual em relação ao corpo físico, em nada é dolorosa. Nos traz a separação de acordo com aquilo que é necessário do nosso corpo físico, as questões biológicas, né? Como eu falei anteriormente. Ele se desprende gradualmente. Alguns de nós, quando estamos doentes, estamos acamados, esse processo ele vai se desenvolvendo até o momento que chega o ponto final da nossa existência. Esse desprendimento ele não ocorre subitamente. Não é como se abrisse a gaiola e o passarinho saísse voando. Não. Esse processo ele é lento, variável. Depende
de cada um de nós. Para alguns ele é bastante rápido, ele leva algumas horas, para outros nem tanto. Então esse processo ele pode levar algumas horas, algumas semanas ou alguns meses. Vai depender de como foi a nossa existência. Aqueles que tiveram uma vida focada no materialismo, na vida sensual, nos vícios, nas paixões, estes irmãos terão mais dificuldade no momento do desenlace. Para aqueles que procuram ter uma conduta reta, buscando a reforma íntima, fazendo a caridade, trabalhando com a solidariedade, a fraternidade, estes irmãos terão o seu desprendimento mais fácil. Ao passo que a questão intelectual e moral e a elevação dos nossos pensamentos tem um processo bastante importante nesse desligamento. A falência dos órgãos e o desprendimento do perispírito é o que define o estado de transição ou de passagem de um plano para outro. Nesse processo, o espírito se encontra inconsciente e ele pode perdurar por um espaço de tempo menor, dependendo das condições de cada um de nós. Cada desencarne é diferente para mim, para você, porque cada um tem as suas vivências, tem as suas experiências, seus aprendizados, os seus entendimentos. Então todos nós temos essas condições envolvidas no momento do desencarne. A partir que nós passamos por esse processo, quando nós chegamos ao mundo espiritual, também dependerá de como nós nos portamos quando estávamos mergulhados no corpo físico. Então, essa continuação no mundo espiritual, ela pode ser tanto sofrida ou não. Vai depender daquilo que nós construímos ao longo das nossas existências. Para que a gente entenda um pouquinho também essas questões de desencarnação, isso pode ser um pouco mais difícil para aqueles irmãos que passam pelo processo de suicídio, homicídio, irmãos que carregam dentro de si profundos remorsos, aqueles espíritos que são vinculados aos prazeres da vida material, aqueles irmãos que são apegados excessivamente aos bens materiais e a certas pessoas. Então, dentro dessas condições, né, para aqueles que acreditam na materialidade, que muitas vezes não acreditam na existência, a vida após a morte, porque quando um irmão faz a escolha de suicidar-se, muitos talvez não tenham a ciência de que a vida continua e que talvez ele ache que ceifando a sua vida ele estará solucionando seus problemas. E dentro dos ensinamentos da doutrina espírita, a gente sabe que não. Que por cometer esse fato, ele cria mais situações ainda de sofrimento. Então é importante que a gente consiga levar a esses irmãos o conhecimento sobre a imortalidade do espírito.
sobre a responsabilidade que nós temos quando recebemos do Divino Mestre Jesus e do nosso Pai Maior este abençoado corpo físico, que nós devemos cuidar deste corpo, agradecer pela oportunidade de estarmos nos utilizando dele. E esses irmãos que se encontram nesses processos de homicídios, de suicídios, que eu citei aqui anteriormente, ou apego demasiado, acabam por muitas vezes acompanhar a decomposição do seu corpo físico. Então imagina o sofrimento que é para alguém que acaba com sua vida achando que seus problemas terminaram e quando regressa ao mundo espiritual, passando por aquele momento de perturbação, de inconsciência, voltando a si, percebe que a vida continua. Então todos nós, dentro desses sentimentos que nos deixamos conduzir por uma vida de ganância, de ambições exageradas, que não procurou desenvolver as virtudes ou tentando combater as imperfeições, sempre sofreremos as consequências destas escolhas. À medida que a gente consegue cumprir os nossos deveres como familiares, como profissional, nas questões sociais, promovendo o bem, a caridade, estamos nos sutilizando como espíritos e vamos colher as benesses desse caminho que escolhemos. A nossa desencarnação será mais amena, com menos angústias, com menos sofrimentos. Colheremos bons frutos, seremos acolhidos pelos nossos familiares. Não que os outros irmãos que façam as escolhas erradas não sejam. Todos nós somos amparados e todos nós somos acolhidos. À medida que a gente consegue compreender esses fatos, e eu acho que aqueles que têm um entendimento um pouquinho melhor da imortalidade, a gente deve sempre levar essa informação às pessoas que estão à nossa volta, porque nós sabemos que os índices de suicídio são cada vez maiores. Então que a gente procure estar atento aos nossos familiares, aos nossos amigos, que a gente possa de uma forma sempre sutil, conversando, levando esclarecimento, procurar estar perto para ver no que nós podemos ajudar. Dentro disso, nessa questão da desencarnação, nós podemos citar alguns itens, né? Temos o materialista, que não acredita no nada, que pensa que a existência é única, aquilo que eu fiz aqui, morri, acabou. Né? Temos esses irmãos que pensam desta forma. Temos outros irmãos que pensam na doutrina panteísta, né? Que é aqueles que entendem que é a absorção do indivíduo pelo universo. Também temos aos irmãos que seguem a doutrina da Igreja Romana, que é a conservação da individualidade, a fixação definitiva do destino da alma. E temos a doutrina espírita, que nos traz consolo e esclarecimento, nos dizendo que a conservação da individualidade, com a alma podendo progredir eternamente a cada encarnação. E dentro disso eu gostaria de abordar aqui algumas frases que nos traz o conhecimento de um espírito que passou por esse processo de desencarnação, que é o André Luiz,
E ele nos conta, neste livro aqui, O Nosso Lar. Também nós temos o filme que foi feito, que também é legal a gente assistir, que a gente tem uma ideia assim, de como as coisas se processam quando nós desencarnamos. Então o André Luiz começa nos dizendo a seguinte frase: a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Por que ele diz que a morte é o jogo escuro das ilusões? Porque muitos de nós, quando estamos mergulhados no corpo físico, não acreditamos em vida após a morte. Temos outras ideias, outras crenças, né? Muitos de nós, dentro das crenças religiosas, nós pensamos no paraíso, pensamos na punição. Dentro das ideias materialistas, nós temos o acúmulo de riquezas, na crença de uma única existência, e aí nós deixamos inseridos em nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade, as paixões, sempre em busca das conquistas materiais, trabalhando sempre com imediatismo. E quando nos deparamos na nossa existência com alguns fatos que nos perturbam, acabamos por desistir da vida, achando que colocando a cabo a nossa existência estão resolvidos os nossos problemas. Então André Luiz também nos traz aqui, nesta literatura, que quando nós regressamos ao mundo espiritual, não haverá nenhum juiz nos aguardando e esperando para apontar os erros que nós cometemos. Simplesmente a nossa própria consciência nos traz a realidade, mostrando para nós aquilo que nós fizemos quando estávamos encarnados. Então começa uma dilaceração moral de culpas, de remorsos, de tempo perdido, de escolhas erradas, onde nós muitas vezes procuramos muitas conquistas materiais, que no mundo espiritual disso nada nos traz de benefício, e sim aquilo que nós conquistamos como espíritos, trabalhando a perfeição, perdoando, amando, tentando afastar-se dos vícios. Então aqui eu gostaria de ler um trechinho onde o André Luiz nos traz algumas reflexões. E ele diz assim, atormentava-me a consciência, preferia a ausência total da razão, o não ser, ou seja, a consciência martelando sucessivamente os fatos da sua última existência. E isso fazia com que ele sofresse bastante. E aí ele diz assim, reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo, e todavia era tarde. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, ao meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer
que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos a caminho de gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. E esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. Então ele se empenhou em muitas coisas durante a sua existência, materiais, políticas, científicas, religiosas, mas ele não cuidou do seu lado espiritual. Não buscou se conectar com a espiritualidade. Não importa, aqui não importa a nossa religião, é importante que a gente tenha ciência de que nós devemos estar conectados com Deus. Isso é o mais importante de tudo. Que a gente tenha plena consciência disso. Que a vida não é só o lado material, e sim o espiritual. Podemos conjugar as duas coisas. Necessitamos das coisas materiais, mas também necessitamos cuidar do lado espiritual. E muitos de nós abandonamos as questões espirituais. Simplesmente mergulhamos no imediatismo da vida, querendo conquistas, títulos, mas deixamos de lado as questões espirituais. Isso é um chamamento, uma reflexão que nós tenhamos para realmente tentar perceber, e principalmente agora, nesse momento que nós estamos passando, é um momento de reflexão, é um momento de percepção, de tentar entender o porquê das coisas, por que em alguns contextos eu estou inserido, quais são os caminhos que eu devo seguir. Quantos de nós conquistamos muitas coisas materiais, mas lá no fundo sentimos a falta de algo? E esse algo é muito importante, é a conexão com o mundo espiritual. Uma reconexão conosco mesmo, de tentar seguir no caminho dos ensinamentos de Jesus. Tentar entender, tentar compreender e, principalmente de tudo, tentar praticar no nosso dia a dia. E ele nos diz assim também: filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo, organizar o lar, conseguir filhos, perseguir as situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas, atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Quantos de nós sufocamos esses germes? Quantos de nós tentamos mudar os nossos pensamentos, mas nos deixamos sempre assolar pelo materialismo, pelas coisas fáceis? Porque todos nós sabemos que a mudança, ela gera uma disciplina, a mudança de hábitos. E muitas vezes nós estamos acomodados e não desejamos mudar, porque é muito mais fácil a gente ficar acomodado do que tentar fazer essas transformações. Mas o que é importante que a gente entenda que em algum momento a gente terá que fazer, seja nesta encarnação, seja na próxima. Como nós costumamos falar, nós
vamos aprender de duas formas, ou pelo amor ou pela dor. E infelizmente a grande maioria de nós procura sempre o caminho da dor. Quando as coisas começam a acontecer, quando começam a desabar certas situações na nossa vida, aí nós corremos em busca de socorro. Mas é importante que saibamos que a espiritualidade está sempre de braços abertos a nos esperar. Que Deus é misericordioso e sempre nos dá uma nova oportunidade de recomeçarmos, de fazer diferente, mas sempre com a nossa própria vontade, através do nosso esforço, do nosso livre-arbítrio. Ninguém vai nos pegar pela mão e fazer aquilo que é de obrigação de cada um de nós. Sugiro que vocês possam ler este livro que traz muitas coisas boas de conhecimento. Assistam o filme. Também nós temos um outro filme que é E a Vida Continua, né? Sabemos que já foi gravado o Nosso Lar 2, que com certeza vai nos trazer mais conhecimentos. E é importante que a gente consiga aproveitar o nosso tempo que nós temos agora para mergulhar na literatura, nos filmes, que nos trazem conhecimento, que faça com que os nossos corações ficam serenados, a nossa consciência tranquila. Para finalizar, eu gostaria de ler um texto psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito Meimei. O título é Confia Sempre. E ela nos diz o seguinte: não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando. Segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Finalizando então com esse texto, que tenhamos a ciência de que sempre as coisas podem se modificar no minuto seguinte. E para finalizar, vamos realizar uma prece, que todos nós possamos acerenar nossas consciências e os nossos corações, pedindo que o nosso amado Mestre Jesus, que o nosso Pai Maior, derrame as bênçãos sobre cada um de nós, aos nossos familiares, que possa ser derramado sobre o nosso planeta Terra. E Pai,
que eu possa levar a paz aonde há discórdia, que eu possa levar o amor aonde haja o ódio, a raiva, o destempero, que eu seja o semeador da paz, da tranquilidade, da fortificação dos pensamentos, através do exemplo, através dos teus ensinamentos, e que juntos possamos ser o elo da corrente, transformando-se cada vez mais fortes, afastando de cada um de nós os vícios, as imperfeições, a maledicência, a inveja, e que cada vez mais eu possa cultivar a paciência, a tolerância, o respeito a cada dia e a cada momento. Que assim seja, amado Pai, que assim seja, amado Mestre Jesus.